Olá, amigo, amiga, tudo bem? Eu espero que você esteja tendo um excelente dia, ok? Eu sou Admário Teixeira, sou teólogo, sou professor. Estou com mais um estudo aqui para nós, podemos dizer assim, se aprofundar nas palavras do Senhor, amém? Nas palavras de Deus. Um estudo sobre a Bíblia, né? O último vídeo que nós postamos foi sobre o tabernáculo, a relação entre o tabernáculo de Moisés, Moshe Rabbeinu, e o Senhor Jesus Cristo, no qual aquele que acreditamos ser o Messias, o enviado do Senhor, o ungido do Senhor, para salvar toda a humanidade, ok? E hoje nós iremos falar sobre as festas bíblicas. Muita gente fala assim, as festas judaicas, né? Eu prefiro usar o termo festas bíblicas, porque são festas que estão na Bíblia. Algumas dessas festas, elas são comemoradas pelos cristãos, pelos católicos. Eu creio que muitas delas de forma totalmente deturpada da forma original, mas essas festas têm a sua origem na Bíblia. A maioria delas no Antigo Testamento, na Brit Hadashah, ok? Antes da gente entrar no tema que nós iremos estudar hoje, eu queria te dar um recado e te dar até um presente, realmente um presente. O último vídeo que nós gravamos, como nós já falamos aqui, foi sobre o tabernáculo. Nós falamos de alguns elementos do tabernáculo, os principais elementos do tabernáculo, e nós aproveitamos e fizemos um e-book. Você que gosta de ler, você que gosta de se aprofundar na palavra, buscar, ler, não apenas assistir vídeos, né? Eu quero disponibilizar esse e-book que está passando aqui na tela, para você gratuitamente. Isso mesmo, você não vai precisar pagar nada. Eu fiz uma pesquisa e eu vi que na Amazon, que é um marketplace que vende muito e-book, e uns e-books semelhantes a esse aqui que eu estou disponibilizando custa quase R$50, varia os preços lá, né? E eu estou disponibilizando gratuitamente. E como é que eu faço, Admário, para ter esse e-book, baixar esse e-book? É simples, assista esse vídeo até o final, e no final do vídeo eu vou disponibilizar um QR Code para que você possa fazer o download do e-book, tá bom? E aí você assiste no Kindle, você que tem um Kindle, assiste no seu smartphone. Você pode também imprimir, você pode usar esse material na escola bíblica dominical ou disponibilizar para a sua igreja. Aí é você que decide, tá bom? O que é melhor para você, tá ok, querido? E sem mais delongas, nós iremos agora para o nosso vídeo de hoje, ok? E desde já eu quero te pedir que você que gosta desse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe, mostra para seus amigos. Coloca aí também o seu comentário, o que é que você achou dessa aula, certo? O que é que você pode também acrescentar com o seu saber, porque com certeza tem muita gente que tem conhecimento bíblico que está aqui comigo assistindo esse vídeo, né? Então coloca aí o comentário, acrescenta, faz as suas ponderações, que vai me ajudar muito, vai me incentivar a fazer outros vídeos e vai falar para o YouTube, porque o YouTube tem um algoritmo que entende, né, que o vídeo é relevante ou não, a depender do engajamento das pessoas. Então a gente pede para que as pessoas façam isso, para que o nosso conteúdo alcance outras pessoas, ok, queridos? Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, tá? O tema desse vídeo são as festas do Senhor, ok? Por que festas do Senhor? Porque são festas que foram determinadas por Deus. Deus assim determinou que se fizessem essas festas. Orientou o povo judeu na época, lá do Antigo Testamento, a maioria delas foram no Antigo Testamento, a fazer essa festa, a comemorar essas festas. E a maioria das festas é para lembrança. Isso, para que o povo se lembre daquilo que Deus fez, está fazendo e pode vir a fazer lá na frente, né, com o seu povo, com as pessoas que amam a Ele, entendeu? Que servem a Ele, que fazem parte tanto da Brit Hadashah, a antiga aliança, ou a Brit Hashanah, a nova aliança. As duas alianças, no qual nós entendemos
que a Bíblia fala, que a Bíblia mostra, que a Bíblia ensina. Ok? Então vamos lá. Nós iremos falar não apenas das festas, mas vamos falar dos sinais proféticos que envolvem cada uma delas. Ok? Para mim esse é um momento muito especial. Estudar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, de forma genuína. Hoje na internet nós encontramos um monte de gente, um monte de linhas de estudos. E existem algumas por aí que dá até arrepio. De pessoas desqualificando totalmente a Bíblia e assim é muito complicado. E quando a gente vai até esses canais, que a gente começa a analisar os números lá, e nós vemos canais com não sei quantos mil seguidores, 1000 inscritos, visualizações, 200, 300 mil visualizações em vídeos que desqualificam o tempo inteiro a Bíblia. O que quer dizer desqualificar? Desqualificar é dizer que é mentirosa, é dizer que não serve para nada, é dizer um monte de idiotice, né? Porque, inclusive, está escrito lá no livro, se eu não me engano, Salmo, se eu não me engano, mas eu vou colocar depois o versículo correto aqui, é no Salmo 14, que a Bíblia fala o seguinte: o idiota, ele fala em seu coração, Deus não existe. Quando alguém nega a Bíblia, ela está dizendo exatamente isso, que Deus não existe. Aí o cara vai para o gnosticismo, o cara vai para um monte de filosofia para dizer que o Deus dele, que é o universo, que coisa e tal, pererê, e que o universo, e que isso, que aquilo, aquilo outro, é muito complicado. Então eu creio que Deus existe e ele se manifestou através da sua palavra. E nós encontramos na sua palavra as festas bíblicas, né? Que cada uma delas traz consigo, né, sinais proféticos do plano de Deus, a redenção da humanidade e também, querido, as festas apontam para o Messias, para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. A primeira festa que nós iremos comentar é o Pessa, que em hebraico é Páscoa. Pessa é Páscoa. O significado da palavra Pessa é passar por cima poupando. Aconteceu no Egito, lá em Gozém, né? Em Gozém, que era a capital de Mitzrayim. Mitzrayim é Egito, a terra do Egito, ok? Quando o povo era cativo ainda, quando o povo estava escravizado no Egito. A Bíblia fala que Deus mandou um libertador. Todas as vezes que você encontra na Bíblia, no Antigo Testamento, falando sobre libertador, está apontando para o Mashiach, para Jesus, ok? Então, Moisés foi um tipo de libertador, também como José e por aí vai. Um tipo de, podemos dizer assim, ó, isso aí não é nada, é apenas uma conjectura, tá bom? Então, Moisés, José, Sansão, são espécies de Jesus lá no Antigo Testamento. Salvador, porque salvaram o povo em determinado momento. Não é aquela salvação espiritual com derramamento de sangue, nada disso, que nós iremos tratar disso em outro vídeo. Se você observar, nós estamos agora com uma série de vídeos, né, que tem a mesma conotação, a mesma linha, tá? A mesma linha de raciocínio, a mesma linha doutrinária, tá ok? Então, sempre voltado para a pessoa do Mashiach, do Senhor Jesus, né? Então nós encontramos ali no Egito Moisés indo até Faraó e pedindo para que ele libertasse o povo. Aconteceu todos os eventos. O primeiro evento e o último evento das pragas que se caiu sobre o Egito trata-se de sangue. Porque sangue estabelece libertação. Anota isso aí. Sangue estabelece libertação. Certo? O Senhor Jesus Cristo nos libertou através do derramamento de sangue dele mesmo. Ô Admário, fala aí um pouco a respeito de sangue nessas duas pragas que você está falando. Isso, a primeira praga foi uma praga semelhante ao primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo fez. A primeira praga foi quando a Bíblia fala que Deus transformou a água do Egito em sangue. E o milagre, o primeiro milagre do Senhor Jesus foi transformar água em vinho. Vinho não é sangue, mas é símbolo de sangue. Quando o Senhor Jesus Cristo comemorou a Páscoa, a última Páscoa dele como um ser humano andando aqui na terra, né, antes de ser crucificado, ele pega o cálice contendo vinho, ele eleva o cálice aos céus,
eleva o cálice e ele faz uma oração rabínica que é feita até hoje, que é a oração da bênção, a barak, a bênção do vinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagav. Bendito és tu, Senhor nosso, Rei do Universo, que fizestes o fruto da videira. E logo depois que ele faz essa oração, ele tinha distribuído o vinho com seus apóstolos, ele pede para que os seus apóstolos bebam, e ele diz: tomai e bebei todos vós. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Quer dizer, simbolizando o vinho, simbolizando o sangue do próprio Senhor Jesus que foi derramado por todos nós. Já o último evento que aconteceu no Egito aponta também para o Senhor Jesus, das pragas. A primeira, nós já falamos, né? E a última seria falando a respeito da cruz, aonde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Como assim, Aldemar, falando da cruz? É interessante, a Bíblia fala que Deus mandou que cada família pegasse um cordeiro homem, Isher lebeit avot, quer dizer, um cordeiro homem para cada família. Ah, Aldemar, a minha Bíblia diz que é um cordeiro macho. Se fosse cordeiro macho, não estaria escrito no original bíblico, Isher lebeit avot. Estava escrito o seguinte, Zahasher lebeit avot, porque Ish é homem e Zahar é macho. Então, a palavra no original, na Bíblia original em hebraico, está lá, Isher lebeit avot, que quer dizer um cordeiro homem para cada família. Esse cordeiro aponta para o Mashiach, certo? Então, aquele sangue ali derramado daquele cordeiro simboliza o sangue que o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, como Yohanan Hamatbir falou, João o Batista falou no dia do batismo de Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, certo? Então aponta para a última praga do Egito, a praga da libertação do povo, aonde o Malach HaMavet passou por cima de cada família que tinha essa marca, poupando. Então, além de apontar para a cruz, esse também é um símbolo que aponta para os finais dos tempos. Aí nós falamos a respeito desses dois eventos que apontam justamente para o Messias, mas também apontam para a Páscoa, que fala da Páscoa, que é a primeira festa no qual nós aqui estamos falando, amém, a respeito das festas do Senhor. O animal que era sacrificado na Páscoa, ele, além de ser macho, como já falamos, né? Apesar do texto falar um cordeiro, o homem, simbolizando o Messias e tal, mas o animal teria que ser do sexo masculino, seria macho. E não só apenas um macho, ele não poderia ter nenhuma mácula, teria que ser perfeito, certo? Aí depois que ele era analisado e visto como um perfeito, ele era sacrificado, simbolizando também Jesus, que foi perfeito, imaculado, sem pecado, passou pela terra e não pecou. A segunda festa que nós iremos falar é a festa das semanas. Na língua hebraica, Shavuot. Shavuot é conhecida de todos nós como festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, nós encontramos ela no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 23, do 15 ao 21. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Foi na festa de Pentecostes que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos que estavam em oração e os dons espirituais afloraram nos apóstolos ali. Eles passaram a falar e reconhecer línguas de outros idiomas, línguas de outras nações e por aí vai. Sem mesmo ter passado por aquelas nações, a Bíblia fala que quando eles começaram a andar, saíram do lugar onde eles estavam em oração e começaram a andar, havia muitos estrangeiros lá em Jerusalém, naquele dia, naquele período da festa de Pentecostes, e quando os estrangeiros falavam, eles entendiam a língua que eles estavam falando.
Pessoas que acham que os apóstolos começaram a falar línguas que muita gente fala nas igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais hoje. Não quero entrar nesse viés, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que eles falaram em línguas estranhas. Línguas estranhas não é línguas estranhas à humanidade, ao ser humano, é línguas estranhas a eles. Por exemplo, se eu começar a falar aqui para vocês em Nepal, eu acredito que quase ninguém vai entender. Ou então, se a gente começar a falar, sei lá, em qualquer outro, em russo, ou qualquer outro tipo de língua, essa língua seria estranha para nós que falamos apenas o português. Mas continue conosco aqui, que logo logo nós estaremos com um vídeo aqui falando a respeito de dons espirituais, explicando cada dom, baseado na Bíblia. Entendeu, queridos? Porque muitas das vezes as pessoas querem contestar aquilo que a gente está falando baseado naquilo que ela acredita e não naquilo que está escrito. Então temos que observar exatamente o que está escrito para justamente falar e ensinar de forma correta. E também a festa de Pentecostes é uma festa de agradecimento a Deus pela entrega da lei, a lei a Moisés lá no Monte Horebe. A festa que relembra esse fato, tanto a colheita como a entrega da lei, a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado em hebraico de Torá. E a Bíblia em hebraico é Tanakh, ok? E essa festa era celebrada 50 dias, por 50 dias. A festa de Shavuot, 50 dias. Os 49 dias que antecediam a festa, existia algo chamado contagem do Homer. Contagem do Homer é contagem dos dias até a chegada da festa de Pentecostes, certo? E cada dia era feita uma celebração. Algumas sinagogas, algumas igrejas chamadas messiânicas, né, que são as igrejas judaicas, mas que acreditam em Yeshua como o Mashiach. Essas igrejas, podemos dizer assim, essas sinagogas, elas celebram o Pentecostes dessa forma. Todos os dias elas fazem uma paraxá. O que é uma paraxá? Uma paraxá é um estudo curto, um estudo pequeno sobre um determinado texto bíblico, né, falando e ruminando aquele texto bíblico com toda a comunidade. Amém, queridos? A terceira festa que nós iremos falar é uma festa chamada de, na língua hebraica, Yom Teruah. Yom Teruah, certo? Que quer dizer Festa das Trombetas. Livro de Levítico, capítulo 23, do versículo 23 ao 25, fala a respeito dessa festa. É uma festa que aponta para o arrependimento, celebrada no mês de Tishrei, que é o 7º mês do calendário judaico. Ok? E também fala da preparação de cada um de nós para um encontro com o Senhor, o julgamento final. Essa festa aponta para a segunda vinda de Yeshua. Ele vai voltar de novo, veio a primeira vez para edificar a sua igreja. Não só para edificar a sua igreja, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, certo? E a próxima vinda ele não virá para fazer a mesma coisa. A próxima vinda ele virá para arrebatar os salvos, as pessoas que estão em aliança de sangue com ele. Amém? A próxima festa seria a 4ª festa. É a festa de Yom Kippur. Yom Kippur quer dizer o dia da expiação, o dia da busca pelo perdão, certo? Conforme está escrito no livro de Levítico, no capítulo 16. Essa festa, ela fala de arrependimento, expiação de pecados. Expiação de pecados é buscar justamente o perdão de Deus para os pecados que nós, porventura, venhamos a cometer. E era no Yom Kippur, porque nós falamos no outro estudo a respeito da festa dos tabernáculos. O tabernáculo era dividido em 3 partes e havia duas partes interessantes: o santo lugar e o santíssimo lugar. O santo lugar, os sacerdotes ministravam ali de 15 em 15 dias.
A cada 15 dias tinha um sacerdote diferente ali. Mas no Santíssimo Lugar, não. No Santíssimo Lugar só entrava um sacerdote, que era o principal sacerdote, o sumo sacerdote em hebraico, Kohen HaGadol, o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano para ministrar diante do Senhor. E esse sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano para fazer isso, ele entrava justamente no Yom Kippur, nesse dia, para buscar de Deus, buscar em Deus, melhor assim dizendo, né, o perdão para o povo, para que as pessoas fossem perdoadas. Ele fazia sacrifícios, né, e era um dia onde o povo jejuava o dia inteiro, o povo buscava Deus o dia inteiro. Até hoje os judeus fazem o Yom Kippur. A próxima festa, Hag HaSukkot, quer dizer, a festa dos tabernáculos, ou também a festa das cabanas, das tendas. Como nós falamos no último, eu gostaria que, se você pudesse, assista o outro vídeo. Vou colocar o card aqui em cima e no final vou colocar também um cardzinho lá para que você possa clicar e assistir o último vídeo, que é o vídeo sobre o tabernáculo, tá bom? Nós encontramos a festa do tabernáculo no livro de João 1,14. Né? Interessante que, se você for ler em português, você não vai encontrar lá escrito tabernáculo. Mas quando a Bíblia fala, e o Senhor Jesus habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou, né, aponta para tabernáculo. João, ele criou um verbo em grego chamado eskinos, que quer dizer tabernaculou-se entre nós. Ok? Porque a ideia de tabernáculo é a ideia de habitação do Senhor. O apóstolo Paulo fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Certo? Nós somos o templo do Senhor. O tabernáculo seria um templo móvel, não um templo físico feito de alvenaria. O templo feito de alvenaria, o templo físico feito de alvenaria, foi o templo, primeiro foi o templo construído por Shlomo ben David Melech, Salomão, o filho do rei Davi. Certo? E depois disso, esse templo foi destruído, foi reconstruído várias vezes, né? Até chegar a época de Jesus. Havia o templo de Herodes, o rei Herodes construiu um dos templos, porque houve vários Herodes na Bíblia, não só um, foram vários. Esse Herodes que construiu o templo não foi o mesmo Herodes que matou as crianças quando Jesus nasceu, já foi outro Herodes, entendeu, querido? Então, assim, pois bem, nós somos o templo de Deus, certo? E essa festa, a festa dos tabernáculos, aponta para o comprometimento e a fidelidade de Deus para com o seu povo quando estava no deserto. E Deus instituiu essa festa para que o povo não se esquecesse dos tabernáculos. Tanto é a festa do tabernáculo. Tanto é que é muito parecido com a Páscoa, né? Há muita forma de relembrar através das comidas, através de dormir dentro do tabernáculo lá. Tal. A festa do tabernáculo hoje ela é celebrada lá pelo mês de outubro, ok? Como Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele tabernaculou-se, ele veio à terra, e o próprio João, ele fala, né? E o Verbo se fez carne e habitou-se entre nós. Jesus nasceu justamente no período da festa dos tabernáculos. O mundo cristão comemora o nascimento de Jesus hoje, sendo no dia 25 de dezembro. No dia 25 de dezembro é comemorada uma festa que nós iremos falar daqui a pouco. Mas quando Jesus nasceu, ele não nasceu em 25 de dezembro. Ele nasceu na festa dos tabernáculos, tá? E eu vou fazer um vídeo, a data do nascimento do Mashiach, certo? E nós vamos estudar e vamos ver que Jesus não nasceu em dezembro, nasceu provavelmente em outubro, que é a festa dos tabernáculos, onde se comemora a festa dos tabernáculos, tá? Então, Sukkot simboliza a presença do Senhor, de Deus, no meio do seu povo. Quer dizer, a festa do tabernáculo, ela simboliza a presença do Senhor Jesus no nosso meio. Amém? E já passando para a próxima festa, é justamente a festa que é comemorada no dia 25 de dezembro, que é a data onde o mundo cristão comemora o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus, que é o Natal. Ok? Seria 25 de dezembro.
Mas a festa que é comemorada pelos judeus é a festa da dedicação do templo, da consagração do templo. O templo foi construído, foi reconstruído, o templo foi construído por Salomão e foi destruído, depois foi reconstruído. E nessa reconstrução houve um ritual de consagração do templo. Esse ritual de consagração se deu nessa data, 25 de dezembro. E a partir daí o povo judeu passou a comemorar todos os anos, nesse período, a festa chamada Festa das Luzes, ou Hanukkah, Festa do Hanukkah. A base histórica que nós temos para essas informações não está na nossa Bíblia, está em um livro apócrifo, quer dizer, um livro que não foi considerado inspirado, né, pelos concílios da Igreja Católica de anos atrás, logo no início da Igreja, que foi o livro de Macabeus. Nós encontramos um livro de 1 Macabeus falando sobre a festa do Hanukkah, certo? Que é a festa da luz, que tinha um candelabro, um menorá, diferente do menorá que estava lá no tabernáculo, porque o menorá da festa do Hanukkah tem 9 lâmpadas. Já o menorá que estava no tabernáculo e no templo tinha apenas 7 lâmpadas. 9 lâmpadas, cada uma delas simbolizando um dos frutos do Espírito, que são 9. Entendeu? Então nós estamos já agora falando a respeito também do Messias, porque a festa do Hanukkah aponta para a reconquista do templo e a purificação dele, e é também chamado Festa das Luzes. Amém, queridos? No livro de João, capítulo 8, versículo 12, a Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo e o verdadeiro templo aonde habita a plenitude da glória de Deus. Ela está em Jesus. Ela está no Messias, não está mais em outro lugar. A plenitude da glória de Deus. Amém? Temos uma outra festa, a 7ª aqui do nosso estudo, que é uma festa chamada festa de Purim. Purim, que vem de Pur, que quer dizer sorte. Então a festa de Purim, nós encontramos no livro de Esther, que comemora a salvação dos judeus depois de uma tramóia armada por um homem chamado Ramã, o Agagita. Essa palavra, o Agagita, ela nos dá pistas de onde veio o Ramã. Ramã era uma Amalequita, filho de Agag, que foi o rei poupado por Saul. Saul poupou Agag, e o que aconteceu? Agag, a esposa de Agag. Depois Agag foi morto, né? Quando Saul poupou, Samuel chegou e matou Agag. Mas a esposa de Agag não foi morta. Ela era para ser morta. O decreto de Deus era que matasse todo mundo. Um decreto meio, assim, duro de se entender. Mas Deus estava vendo lá na frente. Porque a mulher de Agag, ela fugiu e ela estava grávida. Certo? E ela gerou filho, que gerou filho, que gerou filho, que foi contada a história de pai para filho, e chegou em Amã. E Amã, que fazia parte justamente da descendência de Agag, que foi que ele fez, se encheu de ódio dos judeus, e ele teve a oportunidade de vingar a sua família, o seu pai, a sua mãe, a sua família. Então, essas são as principais festas que apontam para Jesus como Cordeiro Homem, como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ela mostra um plano muito maior, um plano de redenção. E Deus, sabendo como o povo costuma se esquecer facilmente das coisas, Deus pede para que o povo faça para se lembrar. O próprio Jesus, quando celebrava o Pêssar, ele diz: a fazer isso em memória de mim. Não se esqueça. Para que vocês não se esqueçam. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão lembrar de mim. Vocês vão se esquecer. Por isso que hoje nações, que um dia foram nações que buscou muito a Deus, que tinha base cristã, hoje são nações que praticamente não se fala mais de Deus em nada. Não se coloca Deus na frente. Não se oram, não se buscam. E tem muitas nações assim, infelizmente. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de uma nação inteira. Imagina só, uma nação inteira se esquecer de Deus. Por isso que Deus disse, fazer isso em memória. Faça isso para não esquecer. Comemore Pêssar. Comemore Shavuot. Comemore
Purim, comemore, faça o Yom Kippur. Entendeu, queridos? E as festas, ela mostra todo o plano de Deus, desde a saída do Éden. A primeira Páscoa, literalmente falando, aconteceu no Éden, quando Deus, começando com Adão e com Eva, após eles pecarem, matou um cordeiro, derramou o sangue daquele cordeiro, fez vestes com o couro daquele cordeiro, fez vestes para que eles vestissem, né? E o sangue daquele cordeiro foi aspergido sobre Adão e Eva para que eles se fossem redimidos do seu pecado. Então a Páscoa começou ali. Depois disso nós encontramos uma outra Páscoa, que foi a Páscoa que aconteceu no monte do perfume de Deus, no Monte Moriá, onde Abraão levou o seu filho para ser sacrificado. Observe, Abraão levou seu filho para ser sacrificado. Não o sacrificou porque havia um cordeiro substituto. Aquele cordeiro substituto é o Senhor Jesus. Nós deveríamos ser sacrificados, mas o Senhor proveu um outro cordeiro. É por isso que também Abraão chama aquele monte de Iehová Jireh, que quer dizer o monte do Deus da provisão. Baseado nisso que nós estamos falando, você precisa entender que você já está coberto pelo sangue do Cristo. Se você clamou pelo sangue dele, se você se aliançou com ele, como é que eu faço para me aliançar? Como é que eu faço para me aliançar com Jesus? É simples, convidando ele para entrar na sua vida e o confessando como o único e suficiente Salvador. No momento que você faz isso, você estabelece com ele uma aliança através do sangue dele. Amém, queridos? E quando nós comemoramos qualquer coisa, nós estamos demonstrando gratidão. Se você comemora o seu aniversário, por exemplo, não é pecado fazer isso, como muitos crentes falam que é. Não é pecado se comemorar aniversário, nem nosso e nem o aniversário de Jesus. Quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando gratidão a Deus. Gratidão a Deus pela vida. Gratidão a Deus por nossa vida. Gratidão a Deus pela vida do Messias, ou pela vida de qualquer pessoa no qual você está comemorando o aniversário, o nascimento dessa pessoa. E então essa é a mensagem de hoje, nesse vídeo. Espero que você tenha sido edificado, né? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E como eu falei no início, coloca aí o seu comentário, não esqueça de dar o seu like. Não esqueça, querido, também de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp ou enviar para as pessoas com qual você sempre conversa sobre a palavra de Deus, para que vocês possam interagir e, quem sabe, nós criarmos uma comunidade de estudo bíblico. Amém? Mas, pois bem, no início do vídeo eu disse que te daria um presente agora no final, que seria este e-book. Olha aí o e-book da aula passada, né, do vídeo da aula passada. Amém, queridos? Sobre o tabernáculo. Pois bem, eu vou agora liberar o QR Code. Pega esse QR Code aí e você baixa esse e-book gratuitamente para te edificar, tá bom? Para te abençoar. Queridos, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Ele permitir. E eu creio que Ele vai.